Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, porque a Tua vida em nós é a causa de não sermos consumidos por nós mesmos, consumidos por pensamentos, consumidos por pressões, consumidos, Deus, pelo ego. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso balizador, Tu és o nosso conselheiro, Tu és o nosso lugar seguro. Não importa, Senhor, as circunstâncias, nós servimos a um Deus que é soberano, soberano, Rei dos reis, poderoso, digno, príncipe da paz, pedra angular, sim, Jeová Rafá, Siquenu, o Deus que sara, que cura, que liberta. Te amamos, Deus. Tu és bom, Senhor, e nós temos provado a Tua fidelidade dia após dia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Não há nada que nos roube a certeza do Teu amor. Senhor, obrigada. Nos ensina a Te adorar, Senhor, dia após dia. Porque se nosso coração houver adoração, se nosso coração houver gratidão, Pai, nós estaremos no lugar correto, seguros. Porque se houver gratidão, Senhor, a tristeza tem que sair. Porque se houver adoração, Senhor, a preocupação precisa ir embora. Sim, Senhor, obrigada. Aleluia. Você consegue simplesmente convidar Jesus para nessa manhã te invadir? Porque talvez você já adorou, você já orou, você ofertou, dizimou. Mas se nós não formos tocados por Ele, é só mais uma reunião. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Jesus. Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Essa igreja é Tua, Pai. Esse povo é Teu. Enquanto tantas pessoas têm entregado, Senhor, aquilo que é Teu para outras posições, para outras pessoas, nessa manhã nós como igreja dizemos, somos totalmente Teus. Somos totalmente Teus. Essa casa é Tua. Esse povo é Teu, nós somos Teus, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Eu estava orando sobre a palavra que nós vamos ter hoje. E por muitas vezes, você que cresceu em igreja, principalmente, você ouviu um versículo específico. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente, domingo de manhã, acorda e vamos lá, gente, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Ou então você fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguns de nós, eu lembro da minha infância, minha mãe colocou uma plaquinha na porta de casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós fomos ouvindo isso e fomos até absorvendo, repetindo. Mas será que nós entendemos a profundidade do que significa dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor? Será que nós entendemos todo o contexto e em que momento isso acontece? Porque coisas simples, elas são fundamentais. Às vezes a gente acha que a maior revelação do século é algo que ninguém nunca falou, que você nunca ouviu, e de repente você faz, uau, era isso. Mas pergunte para uma pessoa que, por exemplo, passou pelo divórcio, o que a pessoa sente mais falta depois da crise? É exatamente aquilo que era mais simples, aquilo que era mais comum e que agora não tem mais. O abandono, a perda. Quando você enterra alguém que você ama,
O que vai fazer mais falta? Talvez aquela simples ligação. Bom dia, como você estava? Normalmente você não vai sentir saudade das opulências. Você vai sentir saudade daquilo que era simples, que era rotineiro, mas você não percebia o quão caro e importante aquilo era. Então, normalmente, o maior valor da nossa vida estão nas coisas que nós fazemos todos os dias e não percebemos quão valiosa elas são. O quão importante elas são. Seja um abraço, seja um beijo. Você não precisa nem ir muito longe. Tem uma dor de barriga, pega uma virose. Você vai dizer, meu Deus, eu só queria poder comer. Porque as crises, pequenas ou grandes, elas revelam a importância do simples. Chique é ser simples. Menos é mais. São vários jargões que a gente ouve, mas que realmente fazem diferença. E essa palavra é muito legal, porque ela foi falada por Josué. Só que não foi falada por Josué num momento qualquer. Para pensar. A história de Josué começa onde? O povo de Israel era escravo no Egito, vocês lembram? E a gente aprendeu sobre Moisés, sobre o Egito, sobre Faraó. E a gente sabe essa história assim, na ponta da língua. Tenha você crescido na igreja ou não, você já ouviu falar de Moisés, do Faraó e do Egito. Você já ouviu falar do Mar Vermelho que se abriu e que depois fechou e matou todos os inimigos de Deus? Mas Josué, ele dentro desse contexto, ele tem uma história única. Josué foi aquele que Deus escolheu para assumir a liderança do povo ainda no deserto, quando Moisés já tinha sido líder, Arão já tinha sido líder, e agora Josué, ele foi o homem que foi responsável por guiar o povo por entrar na terra prometida. Então para pensar. Talvez você pensou a terra prometida em Moisés. Mas se você ler bem a Bíblia, Moisés foi um libertador, mas Moisés não foi um conquistador. Moisés liberta o povo da escravidão, mas quem conquista a terra prometida é Josué. Porque para conquistar lugares ainda dominados pelos inimigos, é necessário não só capacidade, o efeito primordial, aquilo que você precisa ter, a qualidade que precisa existir, é ter olhos que enxergam o que Deus vê. Josué foi um dos 10 espias, enviados para olhar a terra que eles iriam conquistar. E todo mundo chega lá e diz, meu Deus, a terra é grande. Meu Deus, o gigante é enorme que está lá. Meu Deus, é de difícil acesso. Meu Deus, eu não acredito que tinha inimigo que a gente ainda vai ter que matar. Então desse grupo aí, 8 voltam decepcionados quando vem a terra prometida. Josué e Caleb, seu amigo, não. Eles voltam e dizem, vocês não fazem ideia do tamanho das uvas. Olha, naquela terra tem leite e tem mel, como foi prometido por Deus. Olha, subamos e possuamos, a terra é nossa, Deus nos deu. Então, para conquistar, nós precisamos ver da maneira que Deus vê. Nós precisamos não ser otimistas incorrigíveis, não. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Porque um otimismo incorrigível é ver coisas tão impossíveis e olhar para a sua habilidade e dizer, eu dou conta. Mas um homem e uma mulher que tem fé e que anda de acordo com a promessa de Deus, ele vai e ele tem convicção, porque ele sabe que apesar daquilo ser grande demais para ele, é muito pequeno para o Deus que ele serve. É muito parecido com o que Davi passa no processo de matar Golias. Claro, Davi tinha consciência, esse cara é grande demais para mim, mas ele é pequeno para Deus. Sim, esse cara pode me tratar como um cachorrinho, como ele mesmo está me ameaçando, mas eu não estou indo na minha força, eu não estou indo na minha estatura, eu vou em nome do Senhor. Então, como você vai, faz toda a diferença quando você é convidado a conquistar algo. O seu coração e a sua fé, a sua confiança em Deus. Então coisas muito simples são fundamentais nessa hora. Josué entra em cena aí, e Josué se torna o líder para conquistar Canaã. Josué se torna um homem responsável por bolar a estratégia de entrada em Canaã. Josué se torna um homem responsável por dar a visão àquele povo. Josué se torna um homem responsável para a gente viver o que a gente hoje declara. Eles entraram em Canaã. Então Josué foi fundamental nesse processo. E essa palavra que Josué vai trazer, dizendo que ele e a casa dele servirão ao Senhor, não foi antes de entrar em Canaã.
não era uma promessa que ele estava fazendo com base na expectativa do que Deus iria fazer. Você percebe que às vezes a gente faz umas promessas na hora da vontade do negócio dar certo? Se isso. E da onde a gente herdou isso? A gente herdou isso da ideia de penitência. A gente herdou isso do relacionamento que a gente tem, da construção do nosso país. Como que o nosso país é construído aqui dentro, gente? Você sabe a grande diferença entre o nosso país, a fundamentação dele, de colonização? Olha eu aqui na história, me acompanha. E a fundamentação, por exemplo, dos Estados Unidos? A primeira coisa no Brasil, quando se percebe a terra, elas são divididas em capitanias hereditárias. O que são isso? Frações de terra, principalmente do litoral, porque não se tinha noção da extensão do Brasil. Ele é dividido e entregue a cada um das pessoas que seriam responsáveis. Por exemplo, lá em Pernambuco foi Duarte Coelho. Cada um assume aquela porção de terra e é responsável por colonizar, fazer ela produzir. Beleza? Beleza. Você sabe também que o Brasil foi descoberto por acidente, né? Eles estavam indo para uma rota das Índias e de repente, eita, Brasil. E não vou entrar em temas mais profundos sobre quem descobriu ou não descobriu, porque existe também algumas questões sobre isso que a gente data na história. Se você só lê o básico que a gente aprende na escola, você só sabe o que querem que você aprenda. Mas a verdade é que tem muito mais na nossa história. E aí o que acontece? Era dividido. E eles fizeram o quê? Poxa, não tem ninguém para mandar para essa nova terra, né? Era essa terra de Santa Cruz. E aí eles mandam o quê? Os degradados. Quem eram os degradados? Eram os portugueses que estavam presos. E agora eles iam ser jogados aqui para colonizar a terra. Só que nisso, gente, matança, sabe, briga. Índias que já moravam aqui foram abusadas. Eles enganaram os índios com a troca de espelho por ouro. Então aconteceu muita coisa que a história acaba não contando. Você percebe como o nosso sistema, a gente luta contra isso até hoje? Contra o engano, contra o roubo. Porque é importante a maneira como as coisas começam. Mas eu e você, nós somos chamados de remidores. Nós somos conquistadores sobre mim e sobre vocês. Isso é um som de Josué, que consegue olhar para algo e dizer, não, eu vou conquistar em nome do Senhor. E é por isso que nós brigamos tanto, eu e você, nós fazemos o tempo inteiro contra a cultura. Você já percebeu que a gente é a geração da contra-cultura? A gente o tempo inteiro está batendo, dizendo, não, gente, isso não é a maneira de Deus. Não, esse jeitinho não é o jeitinho de Deus. Eu e você estamos lutando, estamos fazendo da nossa casa grandes QGs, onde estamos treinando os nossos filhos para ser diferente daquilo que tem sido imposto. E aí, por exemplo, a primeira coisa que vem para cá é instituído, por exemplo, a catequese. Então, ou você é catequizado ou você morre. E dentro dessa catequese, por exemplo, começou a se esconder, aí eu já vou para uns anos na frente, onde a gente já tem escravos aqui. E, por exemplo, os escravos esconderam a sua religião dentro da religião católica, para sobreviverem. Os índios esconderam a sua pagelança dentro da religião católica, para se esconderem. Então, dentro disso tudo aí, a gente tem toda essa grande mistura, certo? Então, a gente é colonizado dessa maneira e é nos ensinado o que? O padrão de penitência. Então, se isso acontecer, eu vou andar tanto tempo de joelho. Ah, se isso acontecer, eu vou subir a escadaria de não sei aonde. É o padrão de pagamento de promessa. Então, nós, sem querer, acabamos transferindo para Deus a ideia de pagamento de promessa. Aí você pensa, isso está inserido na nossa mentalidade? Tá, porque lembre-se que todos os povos aqui foram submetidos à obrigatoriedade dentro da visão religiosa. Então a gente aprendeu o quê? Que toda vez que algo me é prometido, que algo me é garantido, antes de eu ter aquilo que Deus me prometeu, eu digo a Ele, eu farei uma penitência. Eu farei um pagamento de promessa, que é diferente de voto. Voto é quando você não tem perspectiva. Você diz, Senhor, eu estou fazendo isso confiando em Ti, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É padrão bíblico, padrão judaico. Totalmente diferente. Só que os Estados Unidos ele é colonizado como, gente? Os Estados Unidos é colonizado, a primeira coisa que eles mandam para o país são mulheres com suas famílias, os homens e as mulheres, e elas vão fundar escolas. Então as primeiras coisas construídas nos Estados Unidos foram escolas e igrejas. Aí você pensa, poxa, eles têm uma mentalidade diferente da nossa no sentido de prosperidade. É, porque na verdade a formação deles de entendimento e a maneira como as pessoas foram miscigenadas foi baseado na educação e no quê? E na entrega da vida a Deus através do protestantismo, mas não forçado, liberalizado, onde a entrega é voluntária e não obrigatória. Vocês estão comigo? Tudo certo?
Estamos no fio na meada? Se tiver dúvida, pode perguntar que a gente para aqui e explica, tá? Porque talvez sua dúvida seja de mais alguém. Então, o que acontece? A gente cresceu com esse padrão de imposição. A gente cresceu com esse ideal. Então, nós entendemos, por exemplo, Josué aqui, ele não estava fazendo uma promessa para Deus de algo que iria acontecer. Ele estava fazendo uma promessa para Deus a partir de algo que já tinha acontecido e de uma promessa que já tinha se cumprido. Você entende a diferença disso? Porque eu posso prometer algo para você sem que algo tenha acontecido de fato. Sem que eu tenha tido sucesso naquilo que eu quero. Mas aqui, Josué já tinha entrado na terra prometida. Ele já tinha sido legitimado como líder para esse povo. E a palavra que ele deu com base no que Deus falou com ele já tinha acontecido. Então ele estava numa posição confortável. Vocês me chegaram comigo até aqui? É diferente eu fazer uma promessa numa posição confortável, numa posição desconfortável? É. Porque quando eu estou desconfortável, eu posso dizer qualquer coisa só para que eu consiga adquirir aquilo que eu quero. Mas quando eu estou numa posição confortável e eu me comprometo com algo, eu estou dizendo assim, peraí, eu tenho o que eu quero, mas o meu compromisso com você é maior do que o lugar, do que a promessa, do que o milagre, do que a posição. Isso é bem diferente. Quando você ama alguém sem querer nada em troca, é diferente de quando você ama alguém porque você tem um interesse. Porque o amor no interesse, ele pode ser fingido. Mas o amor sem interesse, ele é algo seguro. Um amor que te ama no bom e no ruim. Um amor que te entrega tendo ou não tendo. Um amor que anda uma milha a mais. Esse amor é provado. Ele é um amor provado no fogo, provado, né? Nas situações. Então, o que acontece aqui é que Josué já estava, a terra de Canaã já tinha sido conquistada há um bom tempo, e Josué estava perto da sua morte. Lembra que ele conquista a terra de Canaã, e quando ele tem essa visão, ele já era velho. Lembra disso? Que diz, olha, e a Bíblia explica Josué e Caleb como dois homens que, apesar da idade, ainda tinham esperança de um moço. E que mesmo com a idade, eles fizeram o que? Eles tinham a energia do jovem, com a maturidade de quem caminhou muito tempo em lugares difíceis. E é por isso que Deus fala em Apocalipse que o quê? Que os velhos sonharão. Os jovens terão visões. Por quê? Porque é natural para uma pessoa mais madura ter visão, entendimento. O que Deus está dizendo? Que no povo dele ele faz o sobrenatural. Ele dá ao idoso a capacidade de sonhar, porque significa que quem determina o ano do idoso é Deus e não a própria vida e não as próprias circunstâncias, mas que o Deus que promete é fiel para cumprir. E se você ainda está aqui é porque você ainda tem promessa e você vai viver ela até o fim. Ele diz ao jovem que dá ao jovem capacidade de olhar a longo prazo, porque normalmente o jovem quer tomar decisões imediatas. Ele fala sobre a criança e ele descreve o povo dele como um povo que quebra a cultura, porque é um povo diferente. Não é um povo que se encaixa no padrão natural, é um povo que vive de maneira sobrenatural. Então aqui Josué estava conversando com o povo porque estava se aproximando da morte dele. Então Josué queria deixar algumas coisas firmadas e estabelecidas de maneira que não houvesse roubo. E quando alguém diz as últimas coisas, elas são as mais ou menos importantes. Mas alguém está para sair de não esquece. Quando alguém está perto de sair. Por quê? Porque aquilo é muito importante. Quando alguém está morrendo, diz palavras o que é importante, né? Coisas que talvez não diria, pede perdão de situações que você nunca imaginou que pediria. Porque as conclusões deixam respostas importantes. Quando um homem e uma mulher estão saindo da função de noivos para marido e mulher, eles não fazem os votos? Não são coisas muito importantes, porque são coisas que estão concluindo a estação de noivo e abrindo a estação de marido e mulher. Então, esses momentos de conclusão são momentos fundamentais na nossa vida. Então, veja só, Josué havia liderado Israel para a tomada da terra prometida. Israel tinha conquistado reinos, territórios. Sabe, Israel estava por cima da carne seca. Você já ouviu essa expressão? Eles estavam assim, na época, todo mundo tinha medo do Deus de Israel. Porque eles estavam num lugar de uma posição de muita vitória. Josué estava com todas as promessas cumpridas que Deus havia prometido aos patriarcas. Só que Josué sabia que o povo corria algum perigo ainda. Sabe qual era o perigo? Ele sabia que existe uma ameaça na vontade cumprida. Uma ameaça na nossa vitória, na nossa conquista. A ameaça de idolatrar o nosso milagre. Porque no momento da crise a gente adora, né? Se Deus fizer,
Ele é Deus. Se não fizer, porque na verdade você quer ser ajustado para que Deus no fundo faça. Quem nunca disse a Deus, tanto faz se você fizer ou não fizer, mas no fundo você queria que Ele fizesse? E você estava fazendo isso para Ele para dizer assim, eu quero ficar mais bonitinho na fita com Ele. Vamos ser honestos. Que o desespero é tão grande, você está topando qualquer coisa para que a vontade de Deus seja cumprida. Você está numa crise, você está topando qualquer coisa para que Deus simplesmente dê uma resposta para você e te ajude a resolver o problema. Nem que você fique sem o que você queria, mas que resolva, sabe? Que você tenha paz, que as coisas se arrumem, se ajeitem. E às vezes a gente fala tanto sobre não perder a fé na dificuldade, mas nós sabemos manter a fé na vitória? Quantas pessoas ficam firmes no dia mal? Muitas, porque elas estão num momento que elas não têm nada no seu Senhor. Quantas pessoas você vê debandarem quando o milagre acontece? As nossas orações têm que ser, Senhor, que eu nunca me embriague com o meu milagre. Que eu saiba viver no muito e no pouco. Paulo dizia isso. Porque o milagre, ele tem a habilidade de nos fazer hiperfocar nele e esquecer que a grande questão não é o milagre, mas o Deus do milagre. Meu Deus é Deus de milagres. Caminho no deserto, escuridão, meu Deus. Já é garantido que Deus sabe fazer caminhos, que Deus pode trabalhar milagres, que Deus cumpre promessas, mas é garantido que eu não me deixarei tomar pelo meu milagre? Será que você se preparou tanto para não desistir no dia mau e talvez esqueceu de se preparar para permanecer no dia bom? Não é incrível isso? E quando o meu milagre acontece? E quando que Deus promete se cumpre, eu me apaixono mais? Ou eu fico mais tranquilo? Não, agora eu posso dar um off nas minhas orações. Eu posso ficar mais de boa porque, olha, aconteceu. Então a preocupação de Josué com o povo era esse. A gente está no melhor lugar que a gente poderia estar. A gente venceu tudo que disseram que a gente não ia vencer. A gente conquistou tudo que disseram que a gente não ia conquistar. A gente cumpriu todas as palavras que pareciam impossíveis. Meu Deus, eu consegui ver a visão do povo mudar. Antes o medo do gigante, agora era uma autoridade. Consegui vencer. Então Josué fala essas palavras. Eu e minha casa serviremos ao Senhor nesse momento. Josué reúne todo o povo e faz um grande discurso. Esse discurso começa relembrando a história de redenção de Israel. É por isso que nós somos ensinados a, enquanto caminhar, ensina aos teus filhos. Quando se deitar, lembre da palavra. Quando se acordar, lembre-se que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. O tempo inteiro nós estamos sendo alertados que a única coisa que nos garante não só a vitória, mas viver o dia mal e ser estável no dia bom é permanecer na palavra. Então Josué tinha essa inquietação em relação ao povo, ele tinha esse senso de liderança. E ele começa a relembrar o povo de Israel. Isso começa lá, você vai ler depois com mais calma em casa, em Josué 24. E ele começa a dizer, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Shehem, Siquém. Convocou os anciãos, autoridades, líderes, juízes, oficiais, que se colocaram na presença de Deus. Lugar de decisão na minha e na sua vida é na presença de Deus. Lugar de fazer planos é na presença de Deus. Porque eu e você, nós preparamos o cavalo para o dia da batalha, mas a resposta vem do Senhor. A Bíblia nos ensina que o homem e a mulher que não planeja, literalmente fracassa. Mas que um homem e uma mulher que planeja e submete seus planos a Deus, receberá dele a resposta. Não está dizendo sucesso, não está dizendo fracasso, está dizendo receberá de Deus a resposta. Porque cada estação Deus precisa responder eu e você de uma maneira diferente. Cada estação Deus tem uma promessa apropriada. Cada estação Deus quer falar algo. Eu amo quando Max Lucado descreve em um dos seus livros, ele diz o seguinte, que havia um homem caminhando na praia, ele estava ministrando a palavra a esse homem, e ele fala o seguinte, olha, você está vendo essa marca de bicicleta aqui? Tô. O que isso significa? Ah, que alguém está andando de bicicleta e passou. Legal. E ele olha para o homem e fez, agora olha para o nosso lado aqui na areia, o que é isso? Ele, pegada.
E o que significa? Que tem 2 pegadas que eu e você estamos caminhando juntos na praia. Pois bem, o que Deus disse é a bicicleta que está passando. O que Deus está dizendo é essa pegada minha e sua na areia. O que Deus disse mostra que Ele passou por ali. Mas o que Deus continua dizendo, e quando eu e você continuam ouvindo Ele, nós sabemos para onde Deus está indo e para onde Ele está nos levando. Porque como uma caminhada na praia, minha e de Deus, Ele está do meu lado. Eu vejo as marcas dele na areia. Eu olho para os meus pés, eu vejo as marcas na areia. Eu sei em que direção Ele está indo e eu estou indo com Ele, porque seguro estou nos braços daquele que nunca me dei. Revelação é andar com Deus na praia e saber que onde Ele vai eu estou indo com Ele. Então não adianta eu saber onde Deus passou, onde Ele passou, aleluia, isso é um testemunho. Onde Ele está, eis-me aqui, eu irei contigo. Então revelação é essa realidade. E Josué estava dizendo ao povo, olha, vamos lembrar do que Deus fez, mas vamos saber o que nós vamos fazer com Deus hoje. Porque tem estação, como diz Eclesiastes, que é tempo de abraçar. Tem tempo que é tempo de deixar de abraçar. Eclesiastes fala, tem tempo que chorar e tempo de sorrir. Eu não quero saber o que eu quero fazer nesse tempo. Eu quero saber, Deus, o que você está fazendo, e eu farei contigo. Se você me disser para abraçar, eu abraço. Se você me disser para deixar de abraçar, eu deixo. Se você me disser se expõe, eu me exponho. Se você disser se resguarde, se resguarde. Deus não é um Deus que olha no micro. Deus é um Deus do macro. Deus não é um Deus que olha, não, ministério tal, ministério tal, ministério tal. Deus é um Deus que olha o corpo. E Ele diz, a minha noiva. Então Deus nunca vai trabalhar numa visão micro como eu e você fazemos. E quanto mais nós caminhamos com Deus, mais macro a nossa visão fica. Porque eu vou me parecendo com Ele. Porque eu vou lutando as guerras dEle, enquanto Ele está lutando as minhas. Porque eu vou sendo a voz dEle, enquanto Ele me garante. Esses dias Davi queria porque queria abraçar a Alice. Davi é mais pegajoso assim, sabe? E ele queria porque queria abraçar a Alice não queria ser abraçada. Ai. Ele, mãe, eu não entendo ela. Eu disse, vai treinando, filho, mulher. Mãe, eu não estou entendendo, mãe. Porque tem hora que ela quer que eu abraço, tem hora que ela não quer que eu abraço. É muito difícil, mãe. Eu só quero ser carinhoso. E eu disse, filho, a Bíblia fala que tem tempo de abraçar, tem tempo de deixar de abraçar. Sabe o que isso significa? Que você não vai entender a sua irmã, mas você vai poder amar ela. Tem hora que ela está aqui, nem Jesus nos ensinando. Tem hora que ela vai querer, você abraça, ela fica bem feliz. E quando eu não quiser abraçar, você vai submeter o que ela quer. Por quê? Porque você é maduro. E eu fiz a ilustração de Alice representando o Espírito Santo para ele. E eu disse, sabe, filho, porque eu me submeto a Deus, o Espírito Santo, e às vezes Ele vai me dizer para fazer uma coisa, outras vezes Ele vai mandar guardar. E sabe por que eu faço isso? Porque eu sou madura. E gente madura é gente que já passou na experiência com Deus e sabe que nada que Deus pede é em vão, que muitas vezes eu não vou entender, mas fé não é entender. Se eu for entender, é entendimento. Se eu for entender, é conhecimento. Mas se eu crer, eu verei a glória de Deus. Eu não preciso de explicações. Talvez quando eu chegar no céu eu vou sentar no colo de Jesus e vou dizer, olha, me explica aquilo ali. Porque naquela época eu te obedeci, eu caminhei. Mas o que aquilo queria dizer? Algumas coisas da minha vida eu já olho para trás, eu já entendo porque Deus permitiu. Na época eu não entendi, mas eu obedeci. E isso me preservou. Isso guardou a minha casa. Isso me manteve em paz e serenidade. Tem coisas que nós não entendemos. Tem pausas que Deus nos dá que parece que não faz sentido. Tem portas que Deus fecha que você fez, meu Deus. Eu lembro muito, eu tenho um primo chamado Flávio. E ele fez direito, porque era o sonho do pai dele. O pai dele é procurador de justiça, tio Macilon. E o sonho do pai dele era formar um médico e um advogado. Então formou o priminho Fábio, que na verdade são primos da minha mãe, meu primo de segundo grau. E formou o priminho Flávio no direito. Eles tinham uma mãe super pra frente, tia Janete, irmã da minha avó. E tia Janete, ela era assim, uma mulher totalmente à frente do seu tempo. Imagina que lá em Lá Vem Bolinha, ela hoje teria 98 anos. Ela era gerente de banco.
Ela era da igreja presbiteriana e todos os dias ela ia à noite tocar violino e evangelizar as prostitutas. E ela tinha um olho bem azulão, carinha de judia. E ela ficava tocando violino e quando as prostitutas chegavam, ela pregava o evangelho, elas se convertiam. Ela levava para a igreja, cuidava delas. Então ela era uma mulher muito à frente do seu tempo para que aquela época era. Imagina. E aí ela formou esse filho no direito, esse meu primo Flávio. Esse primo Flávio chegou para o pai dele e disse: pai, ele fez a faculdade, ele passou nas provas, ele passou no concurso, pegou tudo. E disse: pai, tá aqui ó, cumpri o teu sonho. Agora eu vou cumprir o meu. E ele hoje é um dos maiores maestros, ele viaja para a Europa inteira com um grupo de coral. Cantos e encantos, e ele vai mostrando a musicalidade brasileira. É algo muito incrível. Mas assim, onde eu vou chegar nisso? Por um momento ele vivia, talvez, não o que Deus tinha para ele, mas qual era a expectativa do pai, das pessoas à volta. Depois ele entra no sonho dele. Hoje ele é regente, maestro, professor da federal. E em um determinado momento da vida dele, na igreja, ele toca todos os instrumentos. Ele montou uma peça estilo Broadway, com a história de José. O nome da peça era O Sonhador. Os teatros de Pernambuco lotavam para assistir essa peça. E ele escreveu várias músicas. E uma delas dizia assim, e é por isso que eu estou explicando, eu estou mostrando a você. Você percebe um princípio nessa história? Você entendeu que quando a gente vive a vontade de Deus, a gente está em plenitude? Às vezes quando a gente está querendo viver tudo o que esperam da gente, a gente vai perdendo um tempo que... E ele cantava assim: é Deus que fecha uma porta e abre uma janela, mostrando o caminho que eu poderei andar. Seguro estarei em servir ao rei. E o coral atrás cantando: isso que é o melhor. Servir a ele sempre será o meu melhor. Então quando Deus está dizendo a você que tem uma porta fechada, Ele abriu a janela porque é o lugar onde você vai servir a Ele. E a entrega que Ele tem para você naquele lugar é muito melhor do que aquilo que você planejaria sozinho. Todas as vezes que Deus está passeando comigo e contigo, Ele está modificando a nossa estrutura. Então quando você se submete sem entender, e quando você confia no que Ele está fazendo, você está construindo coisas que ficarão para gerações anteriores. E ele começa a lembrar da história profética de Israel, mas ele começa a dizer aonde nós estaremos agora como povo. Ele começa a dizer: olha, esse foi o Deus que do rio Eufrates chamou Abraão, que de politeísta se tornou adorador. E ele fala que teve Isaac, que teve Jacó. E ele fala: olha, e aí Moisés foi lá e libertou o povo. Ele começou a lembrar ao povo a história que eles tinham, sem esquecer que ele precisava posicionar o povo onde eles deveriam ir. Sabe o que é muito interessante? O lugar que eles estavam situados, essa região, é chamado de região de Baal-Berite. Sabe o que significa Baal-Berite? Era um Deus de aliança. Não era Deus. Era um Deus conhecido por ser Deus de fazer aliança. No lugar onde muitos faziam alianças contrárias à vontade de Deus, Josué estava dizendo: aqui a gente vai refazer nossa aliança com Deus. Porque muitos lugares que você vai, pessoas que você se relaciona, ambientes que você entra, pede de você o quê? Alguma aliança. Já percebeu? Você pode fazer uma aliança, gente, no trânsito. Se um guarda te para e te pede guaraná do fim de semana, e você, porque estava errado, você dá. Você acabou de fazer uma aliança com a corrupção. Você faz uma aliança quando para ter uma posição você prejudica alguém no seu trabalho. Não porque você quer fazer o certo, você está mostrando que tem erro, mas porque você quer uma vantagem. Você fez uma aliança com a manipulação. Quando nós estamos na igreja, nós podemos fazer alianças erradas. Meu Deus, como, pastora? Quando você quer tanto uma posição, que você não está ali por vocação nem por amor, você está ali porque você precisa de um título, você está fazendo uma aliança com um jogo de interesse. Nesse lugar que um monte de gente fazia alianças erradas, alianças da própria vontade. Quando uma menina, gente, quando uma jovem vai para a cama porque foi pressionada: você não me ama, ela fez uma aliança com a imoralidade. Porque quem ama de verdade espera. Quando um cara quer tanto ser aceito na turma, que ele faz coisas que ele sabe que é errada,
Ele está fazendo uma aliança com a aceitação dos homens. Quais são as alianças que nós fazemos de maneira errada? Josué estava percebendo que naquele lugar de tantas alianças promíscuas, ele precisava, como líder, proteger o povo a fazer uma aliança correta com Deus. Olha para isso, como essa palavra é. E talvez até hoje você só dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem muita coisa por trás disso. Onde outras pessoas se alianciam, eu e você nos aliançamos com Deus. Onde outras pessoas procuram conformismo, eu e você procura qual é a vontade do Senhor. E aí, cuidadosamente, ele está falando aqui, para o povo: contudo, vossos pais clamaram a mim, e eu os protegi. E vocês viram com os próprios olhos tudo que realizei. E ele começa a dizer. No versículo 13 ele fala o seguinte: dei-vos uma terra que não exigiu de vós nem trabalho para cultivar. Quando eles entraram em Canaã, Canaã estava pronta, gente. Comerei das plantas que não plantei, das cisternas que não cavei. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Nós somos a geração da posse, do ter. Deus é a geração do possuir. Eu e você, a gente precisa de status, Eu e você, digo assim. Nós precisamos daquilo que o mundo nos exige, Deus não. Deus, Ele dá posse. Sabe o que é isso? Não tendo nada, possuindo tudo. Significa que você não precisa das coisas em suas mãos. Você precisa confiar no Deus que tem tudo nas mãos e que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Você não precisa de um QI, de um quem indica. Você tem um Deus. Quem foi que indicou José, gente? Me fala, para assumir a posição dele. Ninguém. Sabe por quê? Porque até o copeiro que ele pediu para lembrar dele se esqueceu. Quem foi, gente? Quem foi o que indica de Davi? Davi foi provado e aprovado matando gigante. Ele não tinha nada para entrar na linhagem ali de reinado. Ele era muito improvável. Pedro, Esther. Gente, quem foi o que indica da Esther? Ninguém. Era favor e graça. Não tendo nada, possuindo tudo. E ele começa a dizer isso. Sabe, cidades que não edificaram e que hoje moram. Vinhas e olivais que não plantastes e da qual hoje comem. Aí ele diz: agora, portanto, temam ao Senhor e sirva a Ele com integridade e sinceridade. Lança fora os deuses que serviram aos vossos antepassados do outro lado do rio. Joguem eles de volta para o Egito e servi com o coração a Yahvé. Sabe o que ele está dizendo aqui nesse versículo, Josué 24:14? Que para se manter numa nova estação, a gente precisa abandonar o que nos escravizou no passado. Você foi escravizado pelo quê? Novela? Você foi escravizado o quê? Pela língua, pela fofoca? Porque às vezes você não teve um Deus que você tem de mãos humanas, uma imagem, uma estátua, nada. Mas você teve idolatrias no seu coração. O que te escravizou? Relacionamentos? O que te escravizou? Ser aceito? O que te escravizou? O medo que você tinha da exposição? O que te escravizou? A tua dor? Porque às vezes a gente fica escravizada até em momentos ruins da nossa vida. A gente fica apegada a dores que a gente tinha, problemas que a gente viveu. E a gente se coloca naquele lugar como se aquilo pudesse definir quem a gente é. Então a gente idolatrou tanto aquilo que a gente virou a cara do nosso medo. A gente virou a cara da última palavra mal que disseram pra gente. A gente ficou a cara do último não que recebeu. A gente ficou a cara do nosso passado. E ele está dizendo: olha, joga para fora. Porque Deus estava preparando eles para entender. Porque às vezes, gente, nós saímos do Egito, mas o Egito não saiu de dentro da gente. Às vezes você saiu do Egito, mas o costume está lá. Às vezes você saiu de um ambiente tóxico, mas você ainda continua agindo como alguém que está sob pressão. Quantas pessoas eu vejo batendo no peito: você não entende, você quer, porque é o meu abuso. O seu abuso? O seu abuso? Não. O que tentaram fazer contra você para parar o que Deus faria.
Então para de agir como alguém que foi abusado e começa a agir como alguém que foi curado. Não que você não sabe a minha perda, a sua perda. Ou o lugar da vergonha que Deus fará exultar em dupla honra. Não que você não sabe as minhas dores, as suas dores. O Senhor nos ensina que Ele levou sobre si as nossas dores e que o castigo que estava sobre mim foi sobre Ele para que eu tivesse paz. O meu passado, o seu passado. Esse passado não é seu. Esse passado foi uma tentativa de ofuscar o teu presente, o teu futuro e o que Deus faria. Quando Satanás te lembra do teu passado, lembra para ele do futuro dele no lago de enxofre, porque o fim dele já está marcado. Nós estamos vivendo a única história que já tem o final determinado, e nesse final a vitória do Senhor. Você começa o filme, você não sabe como ele termina, mas você está vivendo uma vida que você sabe como termina. Ela termina com Jesus subindo e assumindo um alto e sublime lugar, se assentado no trono à direita do Pai. Termina comigo e com você, morando juntos. Já dizia irmão Lázaro: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem. Quando o problema vem, ainda bem que eu vou morar no céu. Quando a acusação, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Quando as lembranças vierem, mas ainda bem que eu vou morar no céu. Quando o dia estiver difícil, mas ainda bem. Nunca se instale, nunca se posicione, nunca se fixe numa mentira ou numa circunstância. Fixe-se naquilo que o Senhor diz ao seu respeito. E Ele diz que você vai morar no céu, que as coisas que nós vivemos aqui na terra são passageiras, mas que aquilo que Ele tem para nós garantido na eternidade é para sempre. Não pire por coisas passageiras, viva loucamente pelas coisas eternas. Não se inquiete. Não se inquiete. Então Ele prepara o povo e diz: olha, para se manter na nova estação, deixe o que te escravizou. Para se manter na nova estação, deixe quem você era. Deixe. Ele fala do rio, ele joga além do rio. Sabe por que além do rio? Porque naquele rio o povo tinha sido batizado. Eu nasci de novo. Você nasceu de novo. Você já passou do rio? Você já se levantou e já foi dito sobre você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você já foi batizado? Você já deixou? Tem vezes que o antigo homem, a antiga mulher quer levantar. Sabe o que você faz? Afoga. Você não tinha deixado dentro da piscina do batismo? Afoga ele, afoga ela. Quando ele quiser falar: mas eu acho que a gente tem medo. Tu tem medo, eu não tenho medo mais nada. Eu sou um novo homem, uma nova mulher. É o que eu queria dizer, só que, olha, tenha medo daquilo. Medo do quê, rapaz? Se esse antigo homem, antiga mulher não morreu ainda, tem problema não, a gente batiza de novo. Afoga! Quando quiser tomar fôlego, vai, criatura. Tem dia que nós precisamos afogar as coisas antigas. Ele está dizendo: joga para o outro lado do rio, devolve aquilo para o Egito. Isso não é teu, é do Egito. Esse medo não é meu, é do Egito. Essa doença não é minha, ela é do Egito. Essa angústia não é minha, ela é do Egito. E sabe, ainda que ela tenha tentado vir, ainda que essa situação tenha reaparecido, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Eu não vou me perder. Esse ego, esse orgulho, não. Sabe, não foi do meu jeito, isso aqui você não me entendeu. A gente não precisa mais conversar. Eu te deleto da minha vida. Deixa de orgulho. Que gente orgulhosa nunca teve bom relacionamento. Gente orgulhosa acaba sozinho. A palavra fala que aquele que se ensoberbece contra o conhecimento se isola e é destruído. Mas estão pensando mal de mim. Meu amor, podem pensar o que for, eu sou pior do que o que pensam de mim. Lá no fundo, tu é pior do que o que pensam de tu. Mas falaram isso de mim. Tem problema não, tu é pior do que o que falaram. Tem coisa que o povo nem imagina.
que tu pensa, que tu luta contra, que tu vence. Mas uma coisa é certa, a palavra diz que eu sou redimido, que eu sou redimida. A palavra diz que eu sou amado, que eu sou aceito e que eu não sou mais o que eu era, mas eu estou sendo edificado como uma nova criatura e que as coisas do passado ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E tem um monte de gente que chega assim, ó, que é tudo novo, né? Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Pop gospel, achando que é quase a Beyoncé crente, né? Fica cantando isso como se fosse um jinglezinho. Ai! Só que viver algo novo não é uma novidade que acontece assim, lançamento. Não, viver algo novo é ser quebrado, moído, afogado, morre coisa. Viver algo novo é lutar contra aquilo que vem contra você. É dizer ao diabo, olha, pega essas tuas informaçãozinhas, essas tuas confusão e vai embora da minha casa. Viver algo novo tem tudo a ver, não com os lançamentos, tem tudo a ver com o velho que eu abandono. Aí sim eu posso dizer, eu quero viver algo novo. Viver algo novo tem tudo a ver com deixar no altar como sacrifício aquilo que para você antes era o seu foco. É deixar no altar do sacrifício um relacionamento que não agrada a Deus, é deixar no altar do sacrifício um pensamento que não agrada a Deus, é deixar no sacrifício brigas vãs que corrompem a nossa fé, é deixar no altar do sacrifício idolatria, é deixar no altar do sacrifício vantagens pessoais, é deixar, então me usando, que besteira. Tem gente que acha que te usa, mas é Deus que está usando você para abençoar. Eu não gosto dessa pessoa. Rapaz, começa a gostar do que Deus gosta. Ai, o povo está tirando vantagem de mim. E daí, quem está tendo vantagem é o Senhor. Quer por disputa, quer que por briga, que preguem o evangelho, que preguem, mas que preguem o evangelho. Nisso daí tem gente se convertendo. A gente se preocupa muito com pormenores. Cuide do seu coração para você ver como Deus pode fazer algo novo. Coloque no altar do sacrifício aquilo que hoje te prende. Afoga o velho homem e a velha mulher. Aí sim vem o versículo 15. Vê que coisa linda. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir. Se as divindades que vos serviram os antepassados, isso é, se as coisas do passado, se as coisas que antes eram, você só pode cantar aqui que é algo novo se você estiver disposto a matar o velho. Se não, é só mais uma música. Deixe para trás, na Mesopotâmia, os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, que ele está dizendo, o lugar que você tomou, tem guerra para vencer. O lugar que você tomou tinha práticas antigas. Sabe, aquela vida que você conquistou, o lugar onde você chegou, você ainda vai ter que ter suas batalhas aí. E deixar para trás aquilo que pode te corromper e te conectar ao que não tem a minha vontade no meio. Aí ele fala isso e aí entra. Eu, porém, digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, porém, digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo, gente, é o seguinte, somente nesse discurso de Josué, do versículo 1 ao 15, ele diz 15 vezes a palavra servir. Você sabe o que servir quer dizer? Servir no hebraico é avodar. É a mesma palavra que a gente usa para trabalho e adoração. Porque para Deus, trabalho não é castigo, é uma maneira de adorar a Ele. E adoração é uma maneira de trabalhar. De trabalhar enquanto eu dependo. Porque a palavra fala que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. A paz é um lugar onde Deus trabalha. A confiança é um lugar onde Deus trabalha. Só que nesse capítulo em específico, a palavra usada não foi avodar. Foi tefilá, que significa uma entrega que requer trabalho e conecta a Deus. Servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor, significa uma entrega que eu faço como um trabalho, é uma entrega que é intencional, uma entrega que requer força.
E quando essa entrega que requer força acontece, eu estou intimamente conectado com Deus. Eu e a minha casa trabalhamos intencionalmente para nos conectar com Deus. E assim nós servimos a Ele. Eu e a minha casa trabalhamos intensamente para nos conectar com Deus. E assim nós servimos a Ele. E assim eu sou dele. Então quando você fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é algo vazio, é uma coisa que requer entrega, é uma coisa que requer deixar o passado, é uma coisa que requer quebrar padrões. Quando você diz, eu e minha casa vamos para a igreja, nós servimos ao Senhor, significa que você venceu muita coisa para chegar até aqui, significa que você está fazendo o que as gerações anteriores talvez não fizeram, significa que você foi intencional, significa que você venceu lugares que eram terras que os outros tinham medo de entrar, significa que assim como Josué, você passou pelo deserto, chegou a Canaã, matou os gigantes, você celebra daquilo que o Senhor te deu posse. Você não tinha trabalhado por isso, você não tinha feito força por isso, mas você ainda assim possui, e significa que você deixou para trás tudo aquilo que era idolatria. Então não é só eu e minha casa serviremos ao Senhor, é algo muito mais profundo. É algo muito mais profundo. Josué está dizendo no versículo 15, olha, independente da escolha dos outros, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independente das circunstâncias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, independente dos traumas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você está dizendo que você vai servir ao Senhor, significa que você é intencional. Quem quer servir ao Senhor junto com sua casa, precisa começar por aqui. Precisa começar livrando-se das coisas que para trás ficam. Eu e a minha casa servir ao Senhor não é automático. Você ser um lugar seguro. Sabe, nós precisamos conquistar não só a nossa casa em si, o ambiente físico. Talvez você diga, tá, mas hoje eu sirvo ao Senhor sozinho, sozinha. Não, sempre tem alguém que você pode levar a servir ao Senhor. A sua casa será chamada casa de oração. A sua casa será chamada casa de louvor. Quando diz eu e minha casa, diz todo mundo que Deus me entrega. Todo mundo porque eu sou responsável. É por isso que Josué ele não podia ter ligado o exploda-se para todo mundo, mas ele reuniu todo o povo. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus tinha confiado a ele era parte da casa dele. As pessoas que Deus te entregou, as amizades que Ele te deu, os relacionamentos que Ele te confiou, seja sobrinho, seja primo, tio, neto, Deus te confiou pessoas que você pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, eu vou deixar além do rio aquilo que precisa morrer. Eu vou matar aquilo que não tem mais autoridade sobre a minha vida. Eu vou quebrar padrões antigos, mas a minha escolha é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se colocar nessa posição é fazer um trabalho intencional. Nós às vezes queremos mudança. Mas nós pela manhã dizemos, não, só mais 20 minutinhos. Seriam 20 minutinhos que você teria orado. Para começar certo. Às vezes, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas na hora que a discussão começa, ao invés de você se calar e orar, você bate para a guerra. E ao invés de bater no cão, você está querendo bater boca com alguém. E às vezes na hora de uma decisão difícil, você pensa, não, mas isso vai me custar muito. Mas não seria certo que muito custe o que muito vale? Mas é na hora do conflito, você quer resolver na sua força. Mas a palavra fala que o Deus de paz esmaga Satanás debaixo do meu pé e do seu. Sabe o que isso quer dizer? O teu trabalho é fazer isso daqui só. Quem bota ele lá embaixo, quem submete ele, quem tira o inimigo de atuar nas nossas vidas é o Senhor. A gente só faz pisar. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés, dos seus pés, dos vossos pés. Servir ao Senhor junto com a nossa casa é um trabalho intencional. É tão fácil, gente. Às vezes nós gastamos muito mais tempo tentando juntar os dadinhos, tendo conversas que Deus nunca mandou a gente ter, conflitos que Deus nunca quis que existissem. A gente gasta tempo correndo de um lado para o outro, resolvendo na força do nosso braço. A gente acha que isso é menos trabalhoso do que simplesmente, Senhor, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Quanto a mim, Senhor, eu vou ler a Bíblia no café da manhã, ou seja, no jantar, ou no momento que a gente vai ter junto. Senhor, quanto a mim, eu vou sentar à mesa e vou falar sobre quem o Senhor é, lembrar o que o Senhor já fez e nos preparar para que o Senhor fará. Senhor, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim, Deus, eu vou me levantar pela manhã e eu vou servir as pessoas à minha volta. Quanto a mim, Senhor, eu vou levantar e vou ungir a minha geração. Quanto a mim, Senhor, eu vou gastar tempo tendo conversas desafiadoras, ensinando certo ao invés de brigando porque fizeram errado. Quanto a mim, Senhor, eu vou ser firme ainda que isso canse, mas eu vou continuar dizendo as verdades eternas. Quanto a mim, Senhor, eu farei jejum e oração pela minha casa, não só pelo novo trabalho que eu quero. Quanto a mim, Senhor, eu vou perdoar o que parece impossível, porque o perdão reconcilia gerações. Quanto a mim, Senhor, eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Quando Deus fala de converter o coração, tu acha que é fácil? Tem estações e tem pessoas que vivem histórias difíceis, gente, que converter o coração para gerações é difícil. Converter o coração não é você que é casado, casada, ir lá e fazer de acordo com a geração anterior manda. Mas converter o coração é honrar pela posição que tem e amar, ainda que você não receba nada em troca. Converter o coração é mostrar quem Jesus é, ao invés de tentar proteger quem você quer ser. Porque às vezes, não, aqui não sei o quê. Cara, só mostra quem é Deus e deixa Ele trabalhar. Porque quanto a você e sua casa servirão ao Senhor. Você vai fazer um esforço intencional. Você vai amar. Talvez você vai sair daqui amanhã para amar a sua família. Talvez você vai botar no bolso da camisa do seu marido ou da calça um recadinho: eu acredito em você. Talvez você vai mandar na lancheira dos seus filhos um bilhete ou um chocolate com uma palavra. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Essa semana meu filho estava vencendo algumas guerras e minha filha, a gente sentiu que era uma questão espiritual. Eu desenhei na mão dele um símbolo do Super Davi. E eu, todas as vezes que você tiver um desafio, que houver uma provocação, você vai olhar para esse símbolo e lembrar do que eu digo para você, do que o seu pai diz para você e do que Deus diz para você. E a gente diz, Davi, que você é um menino segundo o coração de Deus. E Alice, eu também quero. Aí eu fiz um coração. E eu disse, Alice, você vai lembrar que você é a princesa de Jesus. Princesa. Eles voltaram aquele dia. Eles não tiveram a guerra que eles estavam tendo no dia anterior. Mas eu tive que ungir. Eu tive que desenhar na mão. Eu tive que pedir uma estratégia. Eu tive que ler a Bíblia. Eu tive que colocar um versículo na lancheira. Mas sabe de uma coisa? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Talvez essa semana você vai mandar uma mensagem para alguém e vai dizer, eu fiz um bolinho, posso deixar na tua portaria? Você vai ter uma decisão intencional de amar, uma decisão intencional de servir, uma decisão intencional, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é um versículo, é tudo que o capítulo inteiro está dizendo acima. Essa semana você vai dizer, eu quero servir ao Senhor com a minha casa. Então morre, velho homem. Eu quero servir ao Senhor. Então minha geração inteira foi assustada, ou foi briguenta, ou foi avarenta. Morre, velha estação. Fica para além do rio. Você é do Egito, você não é de Canaã. Eu não vou te levar para Canaã comigo. Lá em Recife a gente chama de pirangueiro. Vocês já ouviram isso? Mão de vaca. Às vezes você foi de uma geração mão de vaca e você não sabe porque não prospera, porque você é pirangueiro. Você não dá nada para ninguém. Você cobra até um centavo. Aprende a investir. Tem gente que é tão pobre que tem dinheiro, mas é pirangueiro. Então é pobre, porque está pegado ao dinheiro. Talvez as tuas gerações nunca fizeram nada sem receber algo em troca. Mata essa velha estação e começa a ser voluntário dos projetos de Deus para sua casa. Ai não, meu mundo, você isolou tudo. Talvez você só precisa matar a velha estação essa semana, chamando alguém e oferecendo um jantar que você oferece para sua família, para mais alguém. Porque a igreja é um lugar onde o solitário deve habitar em família. Então sempre precisa ter um lugar extra na minha mesa e na sua. Talvez você nunca hospedou ninguém, mas a palavra fala que a gente vai ser conhecido porque a gente tem a hospitalidade que Jesus teria. Sirva.
tefilá essa semana. Sirva intencionalmente, se conectando com Deus. 15 vezes é dito que para eu e minha casa servir ao Senhor, eu preciso ser intencional. Talvez a toda a sua geração não soube amar. Talvez você tenha dificuldade do contato físico, dar um abraço, um beijo. Sabe o que você vai fazer essa semana? Você vai abraçar. Ai, não gosto. Vai gostar. Você vai abraçar alguém, talvez o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seus filhos. Só estão precisando de um abraço, um carinho e um cheirinho no cangote para as coisas ficarem bem. Essa semana você vai ser intencional. Porque próximo domingo nós chegaremos aqui dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu Deus, essa pessoa já deu muito trabalho. E daí? A gente dá trabalho para Jesus também, rapaz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa semana você vai pedir uma estratégia. Porque nós viveremos, de fato, o que essa palavra significa. Você vai matar velhas coisas para levar para o Egito. E você vai caminhar para o lugar onde servirão ao Senhor.